O Supremo Tribunal Federal de Justiça é a última instância do nosso chamado duplo grau de jurisdição. O nosso Código Penal, Código Civil, nossa Constituição, ela estabelece o seguinte, que no duplo grau de jurisdição nós temos tribunal, nós temos juízes, tribunais, Tribunal de Justiça, nós temos ainda uma turma recursal que pode o processo ficar na mesma comarca ou no mesmo fórum, sem subir, ou ele pode continuar subindo. Ele pode ser resolvido em primeira instância, em segunda instância, ou ir até o grau maior de jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça. Sabe por que isso, gente? Porque existe a corrupção também na própria justiça. A justiça tem o dever de julgar e condenar as pessoas. E o Superior Tribunal de Justiça tem o dever de condenar os juízes bandidos. Como a OAB tem a função de condenar, de julgar e caçar os números de ordem dos advogados bandidos. Isso significa que se você coloca um advogado e ele te passa a perna, você pode ir lá na OAB, você pode abrir um processo administrativo, é só subir no terceiro andar e dizer, ó, não precisa nem escrever nada no computador, à mão você pode fazer. É só colocar o número dele lá e dizer, olha, esse advogado eu coloquei ele para trabalhar para mim, mas ele se vendeu para a empresa, ele se vendeu para o outro lado, em troca de dinheiro, em troca de favores. E eu queria que vocês caçassem a OAB dele, porque ele é um advogado bandido. Ih, gente, tem muito disso aí. Na justiça já é diferente. Na justiça existe uma coisa chamada suspeição. O juiz, ele não pode trabalhar em uma comarca onde existe descendentes dele e com grau de parentesco. Vou explicar. A mulher dele não pode ser advogada na mesma comarca. Vamos colocar aqui a Serra, né? Se eu sou juiz na Serra, minha esposa não pode ser advogada aqui na Serra. Ou eu não posso ser juiz aqui na Serra. Eu tenho que ir para Vila Velha. Ou para Vitória, ou para Aracruz, ou para qualquer lugar. Se meu filho é advogado, se meu genro... Inclusive, a lei ela é tão decisiva que ela diz que se eu tiver um ex-genro meu, ele não precisa ser mais casado com a minha filha, não. Ele foi meu genro e se separou da minha filha. Ou a advogada, ela foi minha nora. E por aí vai. Se eu tiver qualquer parente, primo, tio, qualquer um
dentro da comarca, dentro de uma comarca, ou seja, dentro de uma região, por exemplo, Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha, eu tenho que me declarar incompetente para julgar a questão ou pedir transferência. Ah, minha mulher é advogada. Sim, ela pode ser advogada. Só que ela não pode trazer na minha comarca um caso de um cliente dela. Porque aí é muito fácil. Eu sou juiz, minha mulher é advogada, ela ganha uma causa na justiça, ela recebe e aí automaticamente eu sou beneficiado. Eu sou marido dela. Tem outro detalhe. Aí vamos mexer na questão política. O juiz, ele tem a função de julgar. O Ministério Público tem a função de acusar e de investigar. Juiz não investiga. Ministério Público investiga, juiz não. Juiz, ele julga, só. Ele não pode ficar de papinho com um promotor de justiça tal. Aí, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Como é que tá aquele caso lá? Aquele fulano, que o senhor está julgando, tá. Eu queria que o senhor desse essa focinha aí, condena ele. Não pode. Porque do lado da parte vai estar um advogado, ou vários advogados. E o advogado vai declarar o juiz suspeito quando ele é assim. Se o juiz fosse inimigo da parte, ele também é suspeito. Eu estou dizendo, gente, que eu já ganhei um processo assim. Porque toda vez que eu ia lá na audiência, o juiz gritava comigo, que eu estava ali de novo. Eu estava requerendo meu direito. Então, quando um dia eu gritei com ele e falei, o senhor não pode ficar gritando comigo, eu tenho que procurar quem? Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Eu tenho que procurar o senhor é juiz. Se eu procuro a quinta vara e o senhor trabalha na quinta vara, toda vez que eu venho aqui para um processo, vai para a quinta vara, vai para a vara do senhor, todos os meus processos batem na sua mão? Por que será? Aí ele ficou bravo. Ele chamou um monte de policial que vieram, uns 10 policiais na porta. Só que eu trabalhava e trabalho com mediação de conflito. Eu era estudante de direito e a mediação de conflito, que é chamada de justiça arbitral, é como se fosse um estágio. E eu disse para ele, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode agir desse jeito. Eu me coloquei de pé. Ele disse, mas o juiz aqui sou eu, você... Eu disse, mas eu sou mediador e eu entendo a lei. Então, o senhor, ele disse, o senhor me respeita como juiz? Eu falei, te respeito como juiz, mas o senhor não pode fazer o que o senhor está fazendo.